Olá, que bom que estamos aqui hoje. A gente vai começar uma jornada para dentro, para um lugar bem profundo da nossa psique. Usando como guia o trabalho de Lionel Corbett, vamos explorar como o sagrado, o divino, se manifesta na nossa vida psicológica. E como, talvez, a gente tenha uma conexão com isso que é muito mais natural do que imaginamos. E para começar essa conversa, olha só essa frase do Carl Jung. Ela é muito poderosa e já coloca na mesa a ideia central que a gente vai investigar hoje: o poder de cura, de transformação que existe em certas experiências que a nossa própria psique pode nos dar. Então, por que falar sobre isso agora? Bom, acho que tudo parte de um sentimento que está muito no ar hoje em dia, sabe? Uma sensação de desencanto. Parece que muitas das ideias religiosas tradicionais, do jeito que são apresentadas, já não conversam mais com a nossa experiência de vida, com o que a gente sente de verdade. E isso nos leva a uma ideia que é fundamental para a nossa análise. A tese é que a nossa relação com o divino está passando por uma grande mudança. Está deixando de ser algo baseado só em leis externas, em algo que vem de fora, para se tornar um diálogo interno, pessoal e psicológico com o sagrado que mora dentro da gente. Esse aqui é o mapa da nossa jornada de hoje. A gente vai explorar essa nova fronteira, entender o que é essa experiência do luminoso, como ela pode curar, por que a gente às vezes resiste a ela, como a psique se comunica e, por fim, como tudo isso pode dar um novo sentido ao sofrimento. Vamos lá, então, mergulhando no nosso primeiro grande tema. O que significa, na prática, ter um encontro direto com o sagrado? Como é sentir isso? A palavra-chave aqui é luminoso. É importante entender que isso não é uma ideia, um conceito abstrato. É um encontro direto, carregado de emoção, uma emoção tão forte, tão avassaladora, que a gente sente no corpo. É o espírito se tornando uma experiência física palpável. E olha que exemplo impressionante para ilustrar isso. Imagina só, no meio do caos e do terror de um bombardeio, uma pessoa sente a paz mais profunda da vida dela. Isso mostra como um luminoso pode surgir nos momentos mais inesperados, rasgando o véu da realidade comum e revelando algo muito maior. Ok, já entendemos o que é a experiência. Agora, vamos ver como ela pode ser uma ferramenta de cura tão poderosa. Como é que esses encontros realmente nos transformam por dentro? E aqui está o pulo do gato. A intensidade dessa experiência é tão grande, a carga emocional é tão forte, que ela tem o poder de reconstruir a gente por dentro. Ela pode literalmente quebrar padrões psicológicos antigos, complexos que a gente carrega há anos e fazer isso com uma velocidade surpreendente. E quando uma pessoa saudável tem esse encontro, os efeitos são muito positivos. Primeiro, gera uma humildade genuína, porque a gente percebe que existe algo muito, mas muito maior que o nosso pequeno ego. Isso ajuda a gente a se libertar de condicionamentos antigos, conecta a gente com uma consciência mais ampla e, ao invés de inflar o ego, acaba com qualquer sentimento de grandiosidade. E isso tudo nos leva a uma pergunta um tanto paradoxal. Se essas experiências são tão profundamente curativas, por que elas não acontecem o tempo todo? Por que a gente parece resistir a elas? Fica a pergunta no ar, né? Muitas vezes, quando algo assim acontece, qual é a nossa primeira reação? Tentar explicar, racionalizar, dizer que foi só um sonho estranho ou até sentir medo. Mas por quê? Por que essa resistência? Basicamente, existem duas formas de olhar para isso. De um lado, tem a visão reducionista, que é muito comum. Ela tenta reduzir a experiência a outra coisa. Isso é só um desejo infantil de voltar para o útero. Do outro lado, tem a visão fenomenológica, que é a que Corbett defende. Ela diz: e se a gente simplesmente aceitasse a experiência pelo que ela é? Uma percepção real do sagrado. E essa analogia com o Scrooge, do conto de Natal, é simplesmente perfeita. É mais fácil para ele dizer que o fantasma é só indigestão do que encarar a verdade que o fantasma traz. A gente faz a mesma coisa. Usamos nossas defesas para nos proteger de uma verdade emocional que parece grande demais, avassaladora demais para o nosso ego aguentar. Mas digamos que a gente consiga baixar um pouco essas defesas. Como é que a psique se comunica? Bom, ela não usa a nossa linguagem do dia a dia, a linguagem racional. Ela fala por meio de símbolos. E essa linguagem simbólica aparece de várias formas. Nos mitos, aquelas histórias universais que mostram que a nossa dor pessoal ecoa a dor do mundo. Em visões, imagens que simplesmente brotam na nossa mente do nada. E, talvez o mais comum, através dos símbolos que aparecem dos nossos sonhos, trazendo mensagens e orientações de um lugar que está além do nosso ego.
Olha que imagem poética e poderosa que apareceu num sonho. A estrela cadente, algo que vem do céu, do transcendente, cai na terra e se transforma no próprio instrumento que a gente usa para escutar os céus, uma antena de radiotelescópio. É uma metáfora linda que diz que a ajuda vem da mesma fonte da mensagem. E agora a gente chega na parte final da nossa conversa, onde todas essas ideias se conectam para nos ajudar a olhar para uma das questões mais difíceis da vida, o sofrimento. E para a gente conseguir ressignificar o sofrimento, a gente precisa entender um conceito central, a encarnação psicológica. Pensem nisso não como um evento único, mas como um processo que dura a vida toda, em que nosso potencial mais profundo, o nosso self, nosso projeto espiritual, está o tempo todo tentando se tornar real, se manifestar na nossa vida consciente. E aqui a ficha cai. Visto por essa lente, o sofrimento ganha um propósito. Ele deixa de ser um acidente, um erro ou um castigo. Ele se torna a dor que a gente sente quando esse nosso eu mais profundo, esse self, está tentando nascer na nossa consciência. É o atrito desse processo de nascimento. E tem um sonho que ilustra isso de uma forma, de uma forma muito forte e até chocante. O sonho mostra que o instrumento que foi usado para ferir essa mulher, para quebrar suas pernas, tem exatamente o mesmo padrão, o mesmo desenho das vestes sagradas que ela usa. O que esse sonho está revelando de forma tão poderosa é a união entre a ferida e a cura. Ele está dizendo que o padrão que causa nosso maior sofrimento é ao mesmo tempo a chave para a nossa transcendência. A cura não está em outro lugar, ela está escondida dentro da própria ferida. E é com essa reflexão que a gente termina. Se a gente começar a considerar a possibilidade de que o sofrimento não é só algo a ser evitado, mas talvez seja o divino tentando nascer em nós, como isso muda a forma como a gente escuta a nossa própria dor? Talvez a gente possa se aproximar dela não com medo, mas com curiosidade, com a atenção de quem escuta uma mensagem importante.